Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva viajadeira e festeira do Terra Viva DBO na TV está chegando agora lá do Sertão Mais Fundo e vai pedindo licença para riscar a viola rasa aqui na vossa presença, para mostrar o que por nós foi trazido na bagagem e o que foi sabido nesta viagem. Começando então a função com a apresentação da prosa brindeira do dia. A SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou por estes dias o seu estudo a respeito da balança comercial do setor leiteiro brasileiro em julho e o resultado confirmou o que já estava sendo esperado pelo povo do mercado. Conforme o comunicado distribuído na praça, analisado pelo pessoal do portal Milk Point, o volume de derivados importado pelo país no mês passado teve uma queda de 9% na comparação com junho deste ano e de nada menos que 27% em relação a julho de 2018. Ainda assim, fazendo a conta entre o que foi comprado no estrangeiro e tudo o que foi exportado pela indústria nacional, o saldo negativo ainda é enorme, embora tenha diminuído para 67 milhões de litros em equivalente leite, o que vem a ser a quantidade de matéria-prima usada na fabricação de um determinado produto, né? O derivado que apresentou a maior redução neste período considerado foi o leite em pó integral, com um despencamento de 18% no total importado. Repare o companheiro fazendeiro que este é justamente o produto mais comprado lá fora pelos distribuidores brasileiros, sendo que em julho ele representou 40,9%, ou pouco menos do que a metade de tudo o que o Brasil importou durante o mês em questão. O soro de leite, que também pesa bastante na balança, teve uma queda maior ainda, de 24% de junho para julho. A lista dos principais fornecedores do Brasil neste mercado, que continua sendo dominada pelos nossos vizinhos de cerca aqui da América do Sul, foi encabeçada pela Argentina, que vendeu 55% do que os importadores compraram, enquanto o Uruguai, que andou enfrentando dificuldades na produção, reduziu a sua participação para 30%. Já a respeito da exportação, no mês passado, a indústria nacional embarcou 8 milhões e meio de litros em equivalente leite, com um fortíssimo aumento de 23,8%, pareando com junho deste ano, e de 38,8% sobre julho de 2018. O faturamento das empresas brasileiras foi de 4 milhões 168 mil dólares, 13,7% a mais do que em junho e 41,8% acima do resultado de julho do ano passado. Pensando agora nesse prazinho mais curto, que está bem aqui na frente da gente, o certo é apostar na continuação desse esmagrecimento das importações, por dois motivos principais. O primeiro é a queda no preço do leite ao produtor aqui no Brasil, o que barateia os produtos derivados. E a segunda questão é a alta do dólar em relação ao real, que tem o efeito contrário, encarecendo os laticínios importados. Emendando o assunto da abrideira com o da entrevista, a gente continua falando de leite, só mudando um pouco o rumo da prosa. O caso é que, conforme a gente acabou de falar, e o companheiro pecuarista brasileiro já está devidamente saberizado, o preço ao produtor caiu em julho depois de passar 6 meses seguidos subindo sem ter parada. Pois então, numa hora delicada como esta de agora, fica ainda mais importante falar de pagamento pela qualidade do leite entregue no laticínio, como forma de compensar pelo menos um pouco da perda na cotação. E para destrinchar este assunto assim, aqui com os amigos fazendeiros do Brasil inteiro, a gente convidou para a entrevista do dia o Dr. Guilherme Nunes de Souza, médico veterinário e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, direto de Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Boa noite, doutor Guilherme. É uma grande satisfação ter a sua presença internética aqui no nosso rancho. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Obrigado pela oportunidade. Sempre é um prazer recebê-lo aqui. Doutor Guilherme, uma das tentativas pioneiras de se estabelecer um padrão de qualidade do leite no Brasil, né, foi aquela instrução normativa velha, 51, do Ministério da Agricultura, que começou a valer lá no já distante ano de 2005, né? O que é que ela mudou em relação ao que existia naquela época? Bem, Sidney, a legislação ela começou com alguns parâmetros de higiene e sanidade do rebanho, com parâmetros altos, que a proposta da instrução normativa foi que esses parâmetros fossem reduzidos ao longo do tempo e de acordo com as regiões do Brasil.
Com o passar do tempo, nós observamos que não houve uma melhoria significativa desses parâmetros quando a gente fala de contagem de células somáticas e contagem total de bactérias. Então, houve uma mudança na legislação, de forma que esses parâmetros fossem reduzidos de forma mais paulatina, mais devagar, e que desse mais tempo aos produtores e às indústrias de atenderem esses limites. Agora, antes da entrada em vigor da instrução normativa, né, o medo do setor era de que os pequenos e médios produtores não conseguiriam continuar no mercado, e a discussão foi grande a respeito disso, não foi não, Guilherme? Sim, houve uma discussão muito grande, houve uma preocupação muito grande, principalmente em relação à refrigeração do leite, aonde havia obrigatoriedade de refrigerar o leite. Naquela época, muitas pessoas, muitos produtores ficaram preocupados, mas com o passar do tempo, essa situação foi resolvida e hoje nós conversamos com os produtores e nós entendemos que a maioria deles já tem esse sistema de refrigeração na propriedade. Quando não há possibilidade de um produtor individual ter o seu tanque de refrigeração, aí existe a figura dos tanques coletivos ou tanques comunitários, que refrigeram o leite de vários produtores. Agora, Guilherme, depois de tudo isso foi discutido, falado e não sei o quê, né, o que foi que mudou de fato para o produtor de leite brasileiro com a entrada em vigor da Instrução Normativa 51? Bem, para aqueles produtores que entregam leite para estabelecimentos sob o Serviço de Inspeção Federal, o parâmetro contagem de célula somática, que nós consideramos o maior desafio do produtor, realmente é um trabalho que tem que se fazer a longo prazo, constante, e geralmente a assistência técnica ela é muito importante para fazer a redução dessa contagem de células somáticas e o valor ficar abaixo do limite estabelecido na legislação. Ô Guilherme, agora hoje, 14 anos, né, depois que a Instrução Normativa 51 começou a valer, o que é que você me diz a respeito da qualidade do leite produzido atualmente no Brasil? Bem, em relação ao que nós tínhamos há 14 anos atrás, nós percebemos que a qualidade do leite no Brasil houve uma melhora. Um dos pontos que nós podemos observar em relação a isso é o leite, o HT, sem nenhum tipo de conservante e estabilizante. Então, antes nós não tínhamos esse tipo de leite no Brasil, agora nós temos. Em relação à contagem total de bactérias, houve uma melhora, mas nós ainda precisamos melhorar muito no que diz respeito à redução da contagem total de bactérias e contagem de células somáticas. Ô Guilherme, está fazendo 2 meses e mais alguns dias aí, né, que entraram em vigor 2 outras instruções normativas do Ministério da Agricultura sobre qualidade do leite, né, que são a 76 e a irmã dela, que é a 77, né? Por que foi que as autoridades sanitárias brasileiras acharam que o setor leiteiro estava precisando dessas instruções normativas? Bem, Sidney, essas instruções normativas, de certa forma, ela repete o que as outras já vieram colocando, que é a definição de limites mínimos de qualidade que deve apresentar o leite no Brasil. O que mudou, de certa forma, foi a inclusão de novos parâmetros, como a lactose e os sólidos totais, que são indicadores de qualidade composicional do leite. Falando então justamente nisso que você tocou agora, né, Guilherme, na parte que mais interessa, né, o que é que o produtor precisa fazer para receber um pagamento melhor pelo seu leite? Bem, o produtor deve procurar ter a maior quantidade de sólidos possível e a menor quantidade de células somáticas e contagem de bactérias possível. Bem, como eu já disse, a assistência técnica é fundamental para que ele consiga atingir esses parâmetros e que ele possa ser bonificado da melhor forma possível nos programas de pagamento por qualidade. Ô Guilherme, dá para ser pequeno produtor no Brasil de hoje e tirar um leite do mais alto padrão de qualidade, hein? Sidney, sim. Eu já presenciei vários pequenos produtores com baixa escala que têm uma qualidade do leite excelente.
é um leite que tem menos de 20 mil unidades formadoras de tolhona por ml e um leite que tem em torno de 100 a 150 mil células por ml. Tem condição sim. Mais uma vez, ele precisa de ter uma assistência técnica e ele precisa de seguir rigorosamente todas essas orientações no dia a dia. Guilherme, como é que a indústria ganha com a melhor qualidade do leite entregue na plataforma? Ou seja, a indústria ganha da seguinte forma: quando nós temos um leite de boa qualidade, há um rendimento melhor no processamento deste leite. Nós conseguimos ter, além de um rendimento melhor, as qualidades sensoriais do produto, do derivado lácteo, é melhor. E o consumidor ele consegue perceber isso nitidamente. Um outro ponto que a indústria e o consumidor conseguem com a melhoria da qualidade do leite é o aumento da vida de prateleira desses derivados lácteos. Que é muito importante também, né? O Guilherme, agora, qual é hoje, né, a relação entre a qualidade do nosso leite aqui no Brasil e a dificuldade que o país tem em exportar produtos de laticínio, hein? Bem, um dos grandes desafios que nós temos para poder exportar leite e derivados é a melhoria da qualidade higiênica sanitária. É a melhoria da contagem total de bactérias, a melhoria da contagem de células somáticas, que reflete a saúde da glândula mamária. Quando nós falamos de contagem de células somáticas, nós falamos de mastite subclínica. E também tem o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal, que é muito importante nesse processo de exportação de leite. Tá certo. Guilherme, queria agradecer demais a sua participação no nosso programa. Eu falo para todo mundo que a gente está sempre de porta aberta, né? Sempre que você puder, liga para a gente, manda notícia para a gente prosear mais um pouquinho aqui. Abração para você, abraço para toda a turma boa aí da Embrapa Gado de Leite e até uma próxima oportunidade. Abraço, Cid. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. A turma da produção, que está encarregada de pôr ordem na função, está avisando que já está quase passando da hora de fazer o intervalo obrigatório para poder mostrar os comerciais que sustentam a televisão. Pois então, o nosso falatório será retomado logo em seguida, mas o amigo já fica informado de que no arremate da nossa função, o assunto que está apartado para ser destrinchado aqui é o mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. O trabalhador brasileiro que está sentindo na algibeira a quenturinha gostosa do dinheiro do salário do mês está querendo aproveitar para comprar carne e churrasquear para comemorar o Dia dos Pais. Mas está faltando gado terminado na praça e o carretão embicou de vez na subida do Estradão. O Terra Viva DBA na TV volta já, aguarde. E agora a gente convida o companheiro para apreciar o noticiário e o nosso comentário a respeito do andamento da negociação com o boi gordo para saber de que jeito o comprador vai se virar no eito nesta hora em que começa a apertar a carestia de mercadoria no nosso comércio boiadeiro. Pois o caso que tem para ser contado é que no Jardim da Igreja Matriz e no Bar dos Boiadeiros, o povo agora está com uma cara mais feliz, o fazendeiro está conversando animado, não está mais dando tempo de café ficar frio e toda hora o bule está ficando vazio, de tão cheio que anda o balcão. A explicação é que, junto com a virada do calendário, o vento também mudou de direção no mercado pecuário, por conta de um forte aperto na oferta de gado terminado. E depois que o preço da arroba pegou de novo um trieiro altista, o riso fácil voltou para o rosto do pecuarista brasileiro. A questão é que, conforme a gente tem falado aqui dia sim e outro também, agora não tem mais boi de capim praticamente em lugar nenhum do Brasil, porque demorou, mas enfim a safra chegou ao fim. Ao mesmo tempo, com o mês só começando, está faltando muito chão para vencer antes de mudar a estação e voltar a chover com regularidade. E isso quer dizer que vai demorar para o chão do sertão enverdecer outra vez. Já o confinamento não está podendo fazer o atendimento da freguesia, porque ainda não tem mercadoria na quantidade requerida para garantir o abastecimento. Enquanto isso, do outro lado da cerca, o trabalhador brasileiro acabou de receber o pagamento do salário de agosto e, tendo gosto e preferência pela carne de boi, e mais um grande motivo para fazer churrasco, que é a comemoração do Dia dos Pais neste próximo domingo, está de novo fazendo a alegria do açougueiro que está matando a saudade da sua freguesia. O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas do Brasil inteiro, sendo que agora todas foram no rumo de morro acima.
A lista das arribadas foi comandada por Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 145,00 e a vaca para R$ 133,00. Isso para receber no prazo de 30 dias e estando já descontada a parte do fundo rural. Na média da região, as escalas estão na roda de 3 dias de serviço e o comprador de gado está cortando um dobrado para poder fazer a carga do caminhão. Em Dourados, a fêmea subiu sozinha para R$ 133,00. A mesma coisa aconteceu em Três Lagoas, com a vaca indo para R$ 131,00. No sudoeste de Mato Grosso, o reajuste foi para o boi, que foi para R$ 141,00. No norte matogrossense, o macho aumentou para R$ 138,00. No sul do Tocantins, o boi avançou para R$ 144,00. No noroeste do Paraná, quem quiser comprar vaca vai ter de pagar pelo menos R$ 136,00. Aqui em São Paulo, onde os grandes frigoríficos estão trabalhando com o gado comprado antes no mercado futuro ou a termo, o caso foi de estabilidade, com o macho sendo falado tanto em Barretos quanto em Araçatuba, na base de R$ 155,00. Sem perder o relógio de vista, o maquinista da velha Conquista apitou a Maria e parou na estação para embarcar e desembarcar gente e mercadoria, causando admiração na população da freguesia. De quem desamontou desse trem, não tinha ninguém mais feliz do que eu, aprendiz de sonhador desapiado da ilusão pela solidão da cidade, trazendo no coração a dor da saudade e a alegria de voltar para o sertão, onde eu deixei a raiz da minha felicidade. E depois de encher mais de 1,5 caderno com estas prosinhas rimadas que são recitadas todo dia no fechamento da nossa apresentação aqui na televisão, a gente resolveu juntar tudo, organizar direitinho e publicar. Pois foi assim que nasceram os 3 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já deram 2 voltas e meia no sertão brasileiro, emocionando e falando ao coração dos companheiros boiadeiros ou não. Se o amigo ainda não leu e quiser saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa pouco mais do que a metade de uma arroba de boi na praça mais careira do mercado, pode ligar para cá e pedir para me chamar no telefone 11 3131 3719. Eu vou repetir. 11 3131 3719 ou mandar um e-mail para terravivadbonatv@tvterraviva.com.br. E depois de contar fielmente os casos que foram passados e de recitar o verso preparado especialmente para esta ocasião, para fechar mais esta apresentação, falta só a gente se despedir da companheirada e fazer a retirada. Pois então, vai daqui um abraço para todo mundo e o Terra Viva DBA na TV volta amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Até lá!